Meus queridos, bom dia. Hoje eu quero fazer a terceira meditação no Salmo 107, baseado no verso 17 ao 22, que diz assim: Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Esse terceiro parágrafo do Salmo 107 nos convida a render graças ao Senhor, claro, por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, mas aqui em especial, porque o aflito, por causa de seu caminho errado, por causa de seu pecado, está à beira da morte, mas ele clama ao Senhor e o Senhor os livra. E aí nós devemos render graças ao Senhor. E o salmista acrescenta: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclame com júbilo as suas obras. Meus queridos, aqui é muito importante percebermos isso. O salmista diz: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. As aflições neste mundo são correntes, são coisas comuns. Existem aflições por causa de perseguições, existem aflições por causa de enfermidades, existem aflições por causa de um desemprego, existem aflições legítimas, mas existem aflições motivadas, causadas por causa de nosso pecado. E o salmista nos relembra isso. Quando ele começa assim, os estultos, o estulto, aquele que pensa pouco, como insensato, como aquele que despreza o que não deveria desprezar, essas pessoas serão afligidas. Os estultos, eles têm como algo natural, normal, o caminho de transgressão. Por que isso? O estulto é aquele que já rejeitou o conselho da palavra de Deus, já se rebelou contra a palavra de Deus. Então o seu caminho é de transgressão. O seu caminho já é um caminho fora do caminho certo. É um caminho de transgressão. E então, por causa de seu caminho de transgressão, ele vai cometer iniquidades, vai pecar contra a sua própria alma, contra pessoas do seu lado e contra o próprio Deus. Bom, essas pessoas serão afligidas, é natural. Quando deixamos o certo e praticamos o errado, quando deixamos a justiça e praticamos a injustiça, vamos sofrer as consequências de nossos caminhos, de nossos atos. Serão afligidos. Mas o salmista então continua a dizer: a sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Meus queridos, é bom entendermos isso. O estulto, aquele que tem um caminho de transgressão, um caminho errado, ele comete iniquidades, são afligidos. E por quê? Quais as causas, quais as consequências dessa aflição? Ele rejeitou o que não deveria rejeitar. Ele rejeitou o bom alimento, o alimento saudável, o alimento para a sua própria alma, o alimento que fortalece o nosso relacionamento com Deus, o alimento que nos faz viver bem aqui e eternamente nos céus. E isso traz morte. Fisicamente, quando nós deixamos de nos alimentar, de beber, vamos morrer. O corpo definha. Assim como também a alma definha. A alma morre quando ela aborrece toda sorte de alimento. Queridos, o salmista nos convida a render graças, não porque vivemos no caminho de transgressão, não porque tivemos um momento de astúcia,
de estultícia, não porque estivemos à beira da morte por termos rejeitado o bom alimento da palavra de Deus, mas porque nessas angústias, nesses momentos de aflições, quando a alma se volta para Deus, Deus os livra de todo o mal. Escute aí o que diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. O que nós podemos aprender aqui com clareza é que a bondade de Deus está sendo ressaltada. Deus é bom para com tudo e para com todos. Para com aquela alma que tem rejeitado os seus conselhos, rejeitado os seus ensinamentos e tem padecido de forma terrível e por isso chegam até mesmo à beira da morte. E chegam mesmo, às portas da morte. A morte está ali, mas não é a morte física não, é a morte eterna, é a separação eterna do homem com Deus, da alma com Deus. Chega às portas da morte, mas é nesse momento que a alma clama ao Senhor e Ele os livra, Ele perdoa. Por isso que vem aí a recomendação: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o salmista aqui nos acrescenta algo. Ele diz: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Nosso dever, o dever de uma alma redimida, de uma alma perdoada, de alguém que antes viveu em caminhos errados, mas reconheceu que Deus é Senhor, que Ele é Redentor. E por isso, ele então busca o refrigério em Deus e alcança. Você, meu querido, lembre-se disso. Não importa o caminho que você viveu, o que importa é que eu e você precisamos saber que precisamos nos voltar a Ele. Depois de perdoados, depois de sarados, curados, rendam graças ao Senhor. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem as suas obras. É nosso dever. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima.